Muito bom dia para vocês aí do outro lado. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde. Que faça a nossa vida prosperar e de glória em glória, de fase em fase, de vitória em vitória. Quero agradecer a Deus pela presença de cada um de vocês aí ao longo dessa jornada. E dizer o seguinte, o tema de hoje é esse, seja forte. As pessoas não estão nem aí para quem é você. As pessoas não estão nem aí para quem você é. Eu quero dizer para vocês o seguinte, gente, nós vamos falar hoje aqui da história aqui de alguns personagens, inclusive da Bíblia, tá? No sentido de tentar te dar um pouco mais de ânimo ao longo da jornada do governo. E seguinte, o nome desse cara é o João Batista, o primo de Jesus, o filho de Isabel que era irmã de Maria. E o João que foi criança, contemporânea ao Cristo, ao Jesus criança, assim como eu e você, encarnado aqui na Terra. E os dois que eu imagino que cresceram, brincaram juntos, foram crianças, jogando gude, fazendo uma série de coisas juntos, mas que se permitiram crescer, tornaram-se adolescentes, tornaram-se adultos com propósito. E o João, na Bíblia, é considerado como a voz do deserto, aquele que anuncia a chegada do Senhor, a chegada do reino. E a história desse homem, aquele que batizou o próprio Cristo, ela tem um ponto-chave aí na passagem, quando ele com seus valores, com seus princípios, vai de encontro a algumas das pessoas que exerciam governo político sobre a terra. E eu estou falando aqui do segundo personagem aqui, que é o Herodes, que era conhecido como o governante lá da sua época. E a história do Herodes, enquanto rei, ele manda aprisionar o João Batista, porque o João era aquele que falava lá com muita propriedade sobre os princípios do reino e sobre a defesa de uma instituição chamada família. A instituição família, que até então já estava sendo batida de frente por aquele governante. E o Herodes, ele era casado com uma mulher, e ele mantém uma relação aí extraconjugal com a sua cunhada, com a Herodias. A Herodias era a irmã da sua esposa. E de maneira muito tranquila, muito leve, até porque se achava enquanto rei que poderia fazer todas as coisas, ele mantinha esse caso inclusive público. E o João ia lá todos os dias bater de frente com essa coisa da instituição família. A Herodias, inclusive, já tinha uma filha, o nome dela era Salomé, que a gente observando aí ao longo da história as características da Salomé, era uma pessoa que ela explodia a sensualidade, o erotismo, a sedução por onde passava, ainda enquanto adolescente, enquanto jovem. E de fato ela não era filha do Herodes, tá? O pai de Salomé, ele havia sido preso e morto. E Salomé cansou de ver o João falando coisas a respeito do Herodes, a respeito da relação do Herodes com a sua mãe Herodias. E um dos belos dias ela vai lá, numa dessas danças que eram promovidas até então, ela junto com todos os escravos que haviam no reino, ela, entre aqueles escravos, vestia uma roupa extremamente sensual, enquanto os músicos tocavam, ela fazia uma dança extremamente sedutiva, a ponto dos olhos de todos saltarem e palpitarem com o desejo da própria concupiscência, da própria sedução pelo olhar de todos os homens que estavam ali até então. E a dança foi belíssima, e de repente quando ela tira a túnica por sobre o rosto, o véu por sobre o rosto, e o Herodes observa que era ela, eu imagino o desejo
que pairava pelo ar, mas ela, como dominante de toda a sensualidade até então, de todo o erotismo que tinha até então, ela para a dança naquele ápice do momento e todos aplaudem e pedem mais uma vez que ela dance novamente. E na sua dança, ao final da sua dança, o Herodes, ele inclusive promete o que ela quisesse. Imagina, pelo poder da sedução empregado naquele momento, aquele homem era capaz de qualquer coisa para vê-la dançar. Aquela jovem, ainda talvez uma virgem, talvez com todo uma expectativa de poder possuir aquela manceba, aquela digamos que hoje aquela novinha, e às vezes pode até assustar o termo, mas era bem isso de fato que aconteceu, tá? E o Herodes, ele vai lá bobão, chega e diz: dança novamente, eu te dou o que você quiser, até metade do reino, se você quiser, é seu. E a Salomé, boba que não era nada, né? Ela foi lá até o cardápio, olhou o item mais caro que havia lá no cardápio e pensou: metade do reino, já sei. E aí é um dos pontos chaves daquilo que a gente está falando aqui agora, que pessoas feridas tendem, nas oportunidades que tem na vida, a querer revidar, a querer ferir outras pessoas. E a Salomé, mesmo estando vestida de todo um traço sensual, de todo um traço de erotismo, ela, naquele momento, simplesmente, movida por toda a raiva, movida por tudo que ele fazia mal, ela vai até o rei e diz: eu quero a cabeça do João. A cabeça daquele que vai lá, que afronta, que fala sobre você, que fala sobre minha mãe, que fala sobre mim. Eu quero a cabeça dele. Então ela abre mão de tudo que ela poderia ter enquanto posse, em todos os presentes que ela poderia ter até então, em nome de uma raiva, em nome da afronta, em nome de alguém que estava levantando alguns princípios daquela instituição que estava sendo combatida, da família naquele momento. E o Herodes se vê acuado, porque o Herodes, a Bíblia sinaliza ali que talvez ele não tivesse tanto apreço assim pelo João, mas ele talvez tivesse medo pela retidão de quem era aquele profeta. E todas as vezes que o João o afrontava, ele não queria que fizesse mal ao João. Tanto que ele pede e ordena aos seus guardas que o prendam em uma das prisões lá do palácio. O João estava preso nesse momento. E após o pedido da Salomé, o Herodes titubeia, ele vai lá: meu Deus, mas será que é isso mesmo que ela quer? Pergunta mais uma vez: pois eu quero isso, danço quantas vezes você quiser, mas me dê a cabeça de João numa bandeja. E homem governante como era naquele momento não poderia titubear e imagina ele contrito, ele vai lá e ordena ao seu ajudante de ordens que inclusive ele tira o seu anel real para mostrar que foi ele exatamente que deu aquela ordem. Então ele retira o seu anel, entrega ao seu ajudante de ordens e encaminha para que seus capatazes providenciem a morte encomendada do João. E isso é feito. Imagino que aquela prisão deveria ficar a alguns quilômetros daquele palácio, e a Salomé vibrante volta e torna a dançar quando simplesmente entra naquela festividade uma bandeja de fato com a cabeça de João ainda ensanguentada fora do corpo. E nós estamos no marco aqui do fechamento desse momento, desse período aqui que a gente trouxe para falarmos aqui. O quanto as pessoas não estão nem aí para quem é você. As pessoas não estavam nem aí para quem era o João. E João é apenas um dos caras que a gente está falando aqui nesse bate-papo de hoje. E nesse momento eu vou chamar o terceiro personagem, não mais ou não menos importante que os demais, apesar de toda a sua característica celestial, o Cristo, o primo carnal do João. E após essa festividade em que a cabeça do Batista foi lá levada como um brinde em comemoração à dança lá da Salomé, a notícia correu e os discípulos tomaram conhecimento e foram ao encontro de Cristo para falar para ele.
Ei, Jesus, seu primo João está morto, a cabeça dele foi arrancada. E Cristo, naquele momento, imagino ali, ele mexido por todo um sentimento de perder alguém. E não é simplesmente perder alguém injustiçado, tá? Perder alguém simplesmente por alguém que avocou, tem mais poder que outro, como se tivesse a chave e de uma maneira extremamente banal de tirar a vida de alguém. O Cristo simplesmente ele não se revolta, ele não faz nenhum tipo de movimento político. Ele, embora tivesse todo o poder, ele não vai lá e ordena para que o João torne a vida novamente, assim como fez com Lázaro. Não, simplesmente ele se retira. Simplesmente ele pede licença aos discípulos e diz: só um minuto. Desce até a margem do rio, até a margem do mar, perdão. Entra num barco sozinho e se afasta. Ele se afasta da costa do mar. E as pessoas, como não estavam nem aí para o que Cristo estivesse sentindo, para o luto de ter perdido alguém, o barco vai se afastando e andando sobre a costa, e as pessoas vão se juntando, se amontoando, vão se amontoando ali umas sobre as outras, a ponto de levar mais do que 5.000 pessoas. E conforme o barco vai andando sobre a costa, as pessoas vão seguindo o barco por onde ele vai, na areia da praia. Enquanto Jesus está ali chorando, enquanto Jesus está ali contrito, a Bíblia, embora não fale que Jesus chora naquele momento, mas ele se retirou. Eu quero dizer para você que não há problema nenhum em você se retirar enquanto as pessoas estiverem exigindo de você. Não para você se afastar delas, mas simplesmente para você não perder a identidade de quem você é, para que você não bata de frente de maneira reativa com o que vem sobre você, com as cobranças das pessoas que vêm sobre você. Hoje nós iniciamos a live um pouco mais tarde, até porque a gente estava num desses momentos assim, talvez como Cristo, não como a morte lá de um ente próximo, mas talvez como alguém que precisasse recarregar um pouco mais as baterias diante de tantas as cobranças que são lançadas sobre a gente todos os dias. E talvez você aí do outro lado seja cobrado, você enquanto líder, você enquanto governante, seja cobrado o tempo inteiro. Cobrado ações, cobrado posições. Enquanto você está ensinando as pessoas a serem livres, serem libertas, as pessoas simplesmente estão indo atrás de você, atrás de milagres, que não interessa quem você é. As pessoas só vão atrás de você em busca daquilo que você tem nas mãos para dar a elas. E o Cristo estava naquele barco, talvez olhando para a costa daquele mar e vendo aquela multidão se amontoando, e talvez conversando com Deus e dizendo: ai, mas será possível? Não tem um minuto sequer para pelo menos sentir a dor aqui dentro, enquanto essas pessoas estão aqui, que todas elas, inclusive lá na frente, vão mandar me crucificar, mas estão ali, ó, nas esmolas do milagre, querendo que eu diga alguma coisa para elas. Enquanto eu estou dizendo: vai, que a tua fé te salvou, ela está aqui atrás de palavras, de métodos, de coisas que sejam práticas, para que elas não pensem que todo o poder já é dado a elas, pela excelência, pela imagem, pela semelhança. Mas talvez fosse muito fácil para aquelas pessoas entregar a vida na mão de alguém, para que possa dizer que tudo o mal que veio sobre elas até então estava na mão de um governante, estava na mão de uma hereditariedade, da genealogia, tivesse na mão da cor da pele, do gênero, do credo, tivesse na mão de tudo isso, mas essa responsabilidade não tivesse na mão delas, embora o Cristo todos os dias sempre fez milagres a partir delas, da fé de cada um. Jesus não entregou um milagre sequer que não houvesse uma entrega de qualquer uma das pessoas, de uma dessas pessoas que queriam tantos milagres. Todo milagre que ele fez foi baseado na atitude de alguma pessoa. Ei, Senhor, eu não vejo. Ele vai até o tanque, chega lá, lava o teu rosto no tanque e verás.
Quando ele simplesmente andando no meio da multidão e diz: ei, alguém me tocou aí porque de mim saiu o poder. Mas tudo teve uma atitude. E o Cristo, quando sai e vive aquele luto das pessoas que não estavam nem aí para ele, todo mundo que estava ali sabia que Cristo tinha perdido alguém próximo a ele. Ele tinha morrido de maneira extremamente injustiçada. Ele tinha morrido como um Marte por levantar os princípios da família. Alguém que tinha morrido por conta da afronta das pessoas que não toleravam ouvir algumas verdades, porque a verdade não é a verdade minha, não era a verdade do João, mas era a verdade que libertava, tá? A verdade daquela que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E as pessoas talvez estivessem ali num sadismo de ver o Cristo sofrendo. O que vai acontecer com ele? Será que ele vai espernear? Será que ele vai xingar a gente? Será que ele vai bater? Ele vai brigar? Será que ele vai mandar descer um raio do céu? Será que ele vai mandar colar a cabeça de João Batista no corpo de volta? Simplesmente as pessoas estavam ali atrás de uma pirotecnia, mas estavam com fome, como animais numa boiada. As pessoas esqueceram da essência de quem elas eram. E talvez isso esteja acontecendo por onde a gente passa. Você, enquanto líder dos processos, eu quero que você aí do outro lado seja cheio, seja recarregado as baterias, que você seja assim como Cristo se retirou e foi para as águas dentro de um barco sozinho, que você possa fazer isso, para você não revidar com toda essa raça de víboras, como Cristo fez quando ele entrou lá no templo. Porque a identidade de quem ele era, talvez para as pessoas não fizesse muita diferença. Porque as pessoas não estavam nem aí para o Cristo, não estavam nem aí para quem ele era, só estava ali atrás daquilo que ele poderia fazer com as mãos dele. E talvez esteja caindo a ficha aí para mim, caindo a ficha para você do outro lado. Entender que uma coisa que eu tenho falado também esses dias aí, de uma coisa chamada síndrome de Deus, que Deus tanto que veio para as pessoas e as pessoas não estiveram nem aí para elas. E eu quero que te dar ânimo aí e dizer para você que as pessoas não estão nem aí para você, não estão nem aí para as lutas que você enfrenta no seu dia a dia, para as batalhas que você enfrenta no seu dia a dia. Talvez a audiência aqui não seja tão grande porque as pessoas só querem ouvir amor, só querem ouvir carinho, só querem ouvir afeto, ou talvez até o título do assunto que a gente está falando hoje aqui, seja forte. As pessoas não estão nem aí para quem você é. Talvez as pessoas estejam afrontadas e possa parecer até arrogante para elas o transbordar da identidade de quem se é, mas assim como Cristo, eu quero dizer para você aí do outro lado, transborde quem você é. Quando fraquejar, recarregue as baterias, vá para onde for, pegue um barco, se afaste, mas não revide, não seja como elas, não entre num ponto superficial, não fica aí só vendo uma pirotecnia, não fica aí como uma plateia, só esperando qual vai ser a cena do próximo capítulo, o que vai acontecer, será que ele vai irar, será que ele vai pecar, será que ele vai fazer de um jeito ou de outro? E o próprio Cristo diz: irai-vos, mas não pequeis. E assim, quando ele entra no templo lá, e isso eu já estou fazendo uma volta num outro momento, mas quando ele entra no templo, ele vê que a casa do pai dele tinha virado um antro de comércio, tinha virado um antro de farisaísmo, um antro de religiosidade. Ele entra com ira e fala: raça de víboras. E tá tudo bem que você reaja, mas reaja com tranquilidade na essência de quem você é. E sabe como que eu quero dizer para você reagir? Cristo, quando resolveu os problemas dele ali dentro, como se ele tivesse algum problema, tá? Mas quando ele resolveu o luto de ter perdido alguém, porque ele foi homem, assim como eu e você, ele voltou para a costa, ele volta para a costa e encontra 5.000 pessoas. E engraçado, gente, sabe o que é mais engraçado? Aqueles 12 apóstolos que estavam junto com ele, assim que Cristo chega,
E quando ele transborda, ele começa a transbordar. Ele, pum, você quer o quê, meu filho? Toma aqui, seja curado. Seja livre, seja liberto. Porque ele voltou ainda mais cheio de si, cheio da identidade, cheio da essência, cheio do poder que emanava dele. Que ele não precisava viver no mimimi do que as pessoas estavam ali. Eu só quero só um milagre, caramba. Ele volta ainda mais cheio, mas mesmo assim, após isso, ele foi mais uma vez cobrado. E foi cobrado, sabe por quem? Porque quem estava perto dele. Os discípulos chegam para ele e dizem: Senhor, essa multidão que nos segue aqui estão com fome. Manda ela embora, viu? Manda esse povo para casa para ver se eles comem lá. E Cristo tão transbordando e diz: Ei, peraí, o que a gente tem aí? Eu tô afim de fazer algo mais forte para essa galera. O que tem de comer? O que vocês prepararam aí pro coffee break dessa galera aí? Jesus simplesmente olha para eles e diz: o que vocês fizeram na sua parte enquanto eu estive fora cuidando do meu luto? Será que vocês estavam ali como eles também, só esperando o que eu ia fazer? O que é que vocês fizeram? Veja bem, tá? Tem uma pessoa aqui, um menino que trouxe aqui uns 5 pães e 2 peixes. Então traga pra cá, que eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Talvez vocês estejam aí somente como pescadores, só atrás de peixe. Eu estou tentando ensinar você a pescar homens, pescar a vida de volta para essas pessoas que estão aí fora, mas para vocês é mais fácil viver assim como elas. Simplesmente ser portador de notícia ruim e ficar esperando o que vai acontecer com o outro do outro lado. Eu não sei se o Cristo simplesmente... Mas assim como olhando para ele naquele momento, estou cheio aqui agora. Gente, eu não iniciei a live 6 horas da manhã porque estava assim, talvez vivenciando um luto aqui dentro. Mas quando eu volto do mar e vejo tanta gente lá fora, e talvez eu veja as cobranças de quem está perto da gente, chegando ainda mais e dizendo: e aí, o que a gente vai fazer? Simplesmente essas pessoas que foram escolhidas para estarem perto. Convivendo diariamente com Cristo, só que ao invés de fazerem parte dela, simplesmente elas estavam ali só sendo mais uma. E eu volto e pergunto para vocês hoje, 2000 anos depois, me dá o nome desses 12 apóstolos aí. Sabe me dizer o nome dos 12? Para e pensa comigo, quem são esses caras? Qual foi o legado que essa galera deixou? Eu sei de Pedro, sei talvez de João, que não é o Batista, mas é o João... o que escreveu lá o livro do Apocalipse. O Pedro, que era o cara que já, ou dando um cagado ou não, era o cara que chegava e falava e mostrava a identidade de quem ele era. Mas gente, cadê pelo menos os outros 8? Tem um Judas, sim, gente. Às vezes é duro, pode até parecer duro o que eu vou dizer aqui agora, mas pelo menos o Judas carregou as calças dele, segurou na cintura: eu vou cumprir meu propósito aqui dentro. Já que meu propósito é trair o Cristo, eu vou ser o que eu deveria ser aqui. Talvez as pessoas aí possam lhe chocar, os religiosos possam se sentir chocados, mas eu não estou nem aí para eles. Mas o Judas pelo menos teve a história dele inscrita, impactando trocentas pessoas. Coisas que pelo menos uns 8 aí que eu não sei nem quem é. Aí vai aparecer Tomé. Já que Jesus disse que ia viver, deixa eu botar a mão lá no dedo da ferida, que eu só acredito vendo. Raça de víboras. Tem tanta oportunidade de quem está perto de você de transbordar, mas prefere estar vivendo lá o masoquismo, está vivendo uma vida de sofrimento, está vivendo lá na boiada, vivendo uma vida superficial que nem todo mundo, mesmo tendo sido chamado para estar perto, tem sido apenas mais um, pronto para cobrar. E aí, como é que vai ser agora? Enquanto o ministério de Cristo foi fazer uma igreja de pessoas, não dentro de 4 paredes. Cristo era o verbo, a palavra em movimento. E você não vai ver um milagre na Bíblia, um igual ao outro, um milagre que ele operava um igual ao outro, não teve um sequer. Curou as pessoas com cuspe. Eu não vejo 2 milagres com cuspe. Eu não vejo o Cristo falando na Bíblia 2 vezes: Talita come, levanta e anda, menininha.
Eu quero dizer para você, assim como Cristo fez com a morte também do seu amigo Lázaro, depois de todo mundo estar acusando ele, assim como Maria, como Marta, que eram pessoas que eram próximas a ele até então, chegaram para ele e dizem: Jesus, eu mandei um bilhete para você dizendo que Lázaro estava doente, e você só chegou 7 dias depois que ele já estava morto. Se você viesse antes, talvez ele tivesse de outra forma. Eu imagino Jesus ali mais uma vez vivendo luto, inclusive no luto da dor de perder alguém. Foi confrontado por alguém que estava perto dele e dizer: se você tivesse aqui, ele não tinha morrido. E Jesus chora. Aí sim, a Bíblia ainda escreve lá em João 11:35, que diz: Jesus chorou. Eu não sei se Jesus chorou por Lázaro, mas se chorou por conta das pessoas que estavam lá fora, já dizendo: já cheira mal, tá fedendo. Eu quero transbordar para você aí do outro lado e dizer para você: sai para fora. Não interessa o quanto você está fedendo aí dentro. Para de viver de migalhas. Para de viver de migalhas do quanto as pessoas simplesmente estão entregando aí fora. Vai lá no barco, vive o luto que precisa viver, porque as pessoas não estão nem aí para você. Se resolve com isso, caramba. Não precisa combatê-las. Não precisa combatê-las, mas se ire em toda a ira sua, transborde quem você é. Não se ire para voltar para a tampa da superficialidade das pessoas. Se ire sim para transbordar. Se ire para ser abundante. Se ire para ser mais. Se ire para transbordar. Em todas as vezes que você baixar a cabeça, que precisar recarregar as baterias, faça sozinho, pega o barco, sai, se afasta dessas pessoas que estão ali simplesmente olhando para você e esperando o que você pode dar para elas. Todos os dias, a gente está aqui tentando entregar conteúdo para as pessoas gratuitamente, mas quando a gente iniciou esse projeto aqui, há quase 3 meses atrás, no segundo dia a gente ouviu as pessoas olharem e dizerem: mas não tá tão bom não, ele fala assim, ele coça o pé, o padrão estético está de tal forma. Sabe por quê? As pessoas, ao invés de patrocinarem o positivo, vão tentar lhe jogar para baixo. Mas tenha ânimo aí do outro lado, saiba quem você é, ative todos os pés aí dentro. E olha, aquela pessoa que hoje, 6 horas da manhã, estava aqui que eu não conseguia sequer falar direito, porque estava doído por conta de todos os confrontos das pessoas que estavam acusando, que estavam exercendo a cobrança por sobre ele. E eu falo para você aqui do outro lado, transbordando. Nessa hora, olha como eu estou aqui, transbordando a identidade de quem eu sou, e eu quero transbordar isso para você aí do outro lado. Seja você, não seja fruto simplesmente daquilo que as pessoas querem que você seja. Não seja plateia para sadismo alheio, não seja plateia para as pessoas ficarem dizendo: já cheira mal. Transborde quem você é. Sejamos cheios, sejamos transbordantes. O Cristo, quando simplesmente viu o primo, aquele que batizou ele para o ministério, aquela criança que jogava gude junto, que brincava de totó, jogava bola com ele, simplesmente por valorizar os princípios, foi morto, pedido a cabeça deles. E as pessoas simplesmente, todo mundo quando sabia que o primo de Jesus, o primo de Jesus teve a cabeça cortada, bora ver o que ele vai fazer. E não me interessa qual a cabeça dos seus primos que cortaram. Não me interessa o quanto você foi injustiçado até agora. Interessa quem você é e o que você vai fazer com isso. O quanto você é transbordante a partir disso. Não interessa as críticas que as pessoas irão fazer. E eu quero dizer para você, não escuta a crítica de alguém que nunca construiu nada na vida. Aprende com quem quer chegar e somar com você, quem quer multiplicar com você. Quem quer desmontar, se afaste de mim. Não te conheço, não vos conheço.
Aquelas 5.000 pessoas que estavam ali do outro lado, esperando o que, que Jesus ia fazer. Jesus volta cheio e diz, ó, você está curado disso, você quer o quê? Ah, alguém me tocou, viu? Saiu o poder de mim. E o mais engraçado é Jesus fazer com os 12 que eram próximos dele. Simplesmente quando ele foi cobrado, depois de ter vivido o luto. Senhor, o que, que a gente vai dar de comer para eles? Aí Jesus olha, ó, a responsabilidade era sua, viu, caramba? Quem tinha que providenciar o coffee break aí para essa turma que tá aí eram vocês, porque eu tava ali vivendo o luto de um sofrimento que eu tava ali até então. Mas até isso vocês são incapazes de fazer. Se somam como eles, simplesmente para estar esperando. Ah, bora ver como é que ele vai reagir. Será que ele vai gritar comigo? Será que ele vai jogar tudo para cima? Será que vai correr? Será que vai correr do problema? Será que vai afrontar? Será que ele vai lá em Herodes? Vai mandar cair um raio do céu em cima de Herodes? O que, é que Jesus vai fazer? Jesus diz, ó, tô chamando a sua atitude. Vai lá e providencie alguma coisa. Ao invés de estar cobrando, vai fazer tua parte, caramba. E Jesus simplesmente, a partir daqueles 5 pães e 2 peixes, olha para aquela multidão que simplesmente estava ali. E a Bíblia fala da quantidade do sermão que Jesus deu naquela montanha. Do quanto ele transbordou. E ele transbordou simplesmente porque soube resolver o luto dentro de si. Sejam cheios aí do outro lado, sejam transbordantes aí do outro lado. Não importa o que digam de você, transborde a sua identidade. Não tenha medo de parecer arrogante. Não, você não precisa pisar em ninguém, precisa apenas transbordar. Quem estiver com você vai te acompanhar. Não precisa você querer carregar com você uma multidão que não está nem aí, só que aquilo que está nas suas mãos. Que as pessoas só querem ver os resultados que você pode dar para elas. As pessoas fazem isso com Deus todos os dias, só chamam Deus quando precisam dele. Talvez você lembre aqui daquilo que nós falamos de guardar Deus dentro de uma gavetinha, dentro de um armário, dentro de um guarda-roupa, dentro de um closet. E só gritar Deus quando a necessidade bate a porta. Se as pessoas fazem isso com Deus, que dirá que elas vão fazer com você? O que será que elas vão fazer com você? Manda elas cuidarem da vida delas. Antes de me criticarem, vão lá. Bora transbordar. Eu quero que vocês estejam todo mundo pertinho aqui, todo mundo próximo, para ver a quantidade de coisas que eu, junto com aquele que idealizou tudo isso, iremos fazer. E eu não vim nessa terra para ser mais um. O propósito daqui não é ser mais um. E o propósito de nós estarmos aqui todos os dias é dizer para você que você não irá ser mais um. Não interessa o que te cobrarem. Não interessa o deserto que você enfrente. Os lutos que você esteja enfrentando agora. Cristo só iniciou o ministério dele depois de 40 dias no deserto. Depois de ter sido tentado. Tentado na fome. Tentado na vaidade. Tentado no poder. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Assume a identidade real. A identidade de irmão de Cristo, de filho de Deus. A imagem e semelhança. Transborde. Transborde! E choque as pessoas que só esperam bater palma pro seu fracasso. Transborda para elas. São apenas fracas que se perderam ao longo da jornada. E você tem responsabilidade nisso. Transborde a identidade de quem você é. Se elas estão querendo a migalha de 5 pães, faça transbordar a ponto de alimentar 5.000 pessoas. E essas 5.000 pessoas eram aquelas que estavam ali simplesmente admirando o sofrimento de Cristo. Tchau, sejam cheios. Até amanhã.